irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical. Temos o prazer de mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor. E neste dia, com a graça de Deus, temos mais uma oportunidade de estarmos aqui gravando uma análise e abordagem agora do segundo trimestre desse ano de 2017, que tem como tema o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Um tema bastante pertinente para os nossos dias, onde a busca pela santificação tem se tornado primordial para a vida do cristão, para assim sermos eleitos para encontrarmos nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador nos ares, para adentrarmos na glória do Senhor. E nesse trimestre abençoado, queremos já começar ele com o pé direito, e temos a companhia aqui dos nossos 12 ilustres irmãos, irmão Caramuru Afonso Francisco, evangelista, e também o pastor José Serafim de Oliveira. Por favor, irmão Caramuru, primeiramente, saúde-nos. Eu saúdo a todos os irmãos do Portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria estarmos participando de mais uma análise e abordagem desse trimestre, que é uma aplicação prática do trimestre anterior. Se no trimestre anterior nós vimos o que é o fruto do Espírito e, portanto, como deve ser o caráter cristão, nesse trimestre nós iremos estudar exemplos bíblicos que nos ensinarão a respeito do caráter cristão. Uma aplicação prática do que nós estudamos no primeiro trimestre, o que mostra a importância deste assunto. Nós não cansamos de dizer, dissemos no trimestre passado e vamos repetir aqui. Nós temos negligenciado um pouco esta questão do caráter cristão, da identidade do cristão. E é muito importante que nós passemos aí 6 meses, a metade do ano, vendo o que é ser crente, que não é o que muita gente anda pensando por aí. Muito obrigado, pastor. José Serafim, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de podermos comentar a lição do segundo trimestre de 2017. Como já disseram nossos irmãos, vamos estudar o que a Bíblia nos ensina a respeito do caráter do cristão. Ser cristão nominal não é ser cristão. Ser um verdadeiro cristão é quando nós imitamos o nosso Cristo. E Ele é o maior exemplo de um caráter santo e perfeito. E nós precisamos nos cuidar, vigiar, para que tenhamos um caráter cujo caráter testifique da nossa fé em Jesus. O caráter do cristão não é semelhante ao caráter de um homem que não conhece a Deus. Muitas vezes uma pessoa não salvo, ele mantém um certo caráter até que possa lhe convir. Mas o cristão deve manter esse caráter santo sob quaisquer circunstância que ele encontrar. E nós iremos estudar este assunto nesses 3 meses e vamos nos basear em alguns personagens da Bíblia Sagrada que nos deram grandes exemplos de um caráter, e outros que tiveram seu caráter mudado depois de uma experiência com Deus. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor José Serafim, seja muito bem-vindo à nossa abordagem. E nós estamos falando de caráter cristão. Eu sempre ouvi na minha infância, adolescência, se referindo a um outro ser humano, olha, aquela pessoa é um homem de caráter, né? E eu lembro que eu imaginava, que história é essa? Que caráter é esse, né? O que ele tem que eu não tenho? Mas o nosso assunto é caráter cristão. Irmão Caramuru, o que é o caráter cristão? Veja bem, na psicologia, e eu coloquei aqui, até trouxe aqui umas definições interessantes de uma revista de 2007, porque no terceiro trimestre de 2007 nós estudamos sobre esse tema também. Estudamos sobre o caráter do cristão e estudamos algumas vidas. Foi até uma lição comentada pelo pastor Eliezer Lira. E naquela oportunidade, o setor de educação cristã da CPAD
nos mostrou que a personalidade humana ela é formada de temperamento e caráter. Né? O temperamento é um estado de humor e as reações emocionais de uma pessoa. Então, o temperamento, cada pessoa nasce com um temperamento. Esse temperamento foi criado por Deus, portanto, não muda. É porque o que Deus faz, Ele não desfaz. Então, o que Deus faz, Ele não desfaz. Então, quando Deus viu o mundo, viu que tudo era muito bom. Então, o temperamento, as pessoas às vezes são mais explosivas, às vezes são mais tímidas, né? Tem aqueles 4 temperamentos que vem lá da Grécia Antiga. Esse é o temperamento. O caráter, aí sim, o caráter é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo. Então, quando se fala que aquele cidadão é um homem de caráter, é que ele tem umas boas qualidades, ele demonstrou já pelas suas atitudes que ele tem boas qualidades, que ele é digno de confiança, que ele é digno de respeito, não é? Que ele não é mentiroso, ele é um bom pagador, ele é um bom pai de família. Então é isso que é uma pessoa. Como também nós temos aquelas coisas, né? Aquele homem sem caráter, né? Na verdade ele tem um caráter, é que as qualidades dele são ruins, né? Então esse caráter ele é adquirido. Ele é adquirido. A psicologia diz que com 3 anos a pessoa conclui o seu caráter. Então esse caráter ele é adquirido. Então o que é o caráter cristão? São as qualidades que nós temos que são adquiridas quando nós nascemos de novo. Aliás, esse é o objetivo da salvação. Se a gente abrir a Bíblia aqui, em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, no versículo 29, Paulo diz assim, no capítulo chamado capítulo do Espírito: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando nós somos salvos, nós temos um objetivo. A salvação tem um objetivo, é nos fazer irmãos de Jesus. E os irmãos, eles são parecidos, né? Não só fisicamente, mas até como eles têm a mesma educação, eles têm os mesmos valores, né? Então é isso que a salvação faz conosco. Quando nós nascemos de novo, nós agora passamos a adquirir uma nova natureza, é o que a gente viu no trimestre passado, e essa nova natureza desenvolve em nós um novo caráter, e nós passamos a ser cristãos. A palavra cristão quer dizer parecido com Cristo, um pequeno Cristo, e é isso que nós vamos estudar nesse trimestre. Então nós somos destinados a sermos conformes à imagem de Jesus. Aí nós podemos chamar Jesus de irmão, aí nós podemos nos chamar de irmãos. Por quê? Porque nós agora passamos a ser parecidos com Cristo, porque passamos a ter um caráter de Cristo. E eu gosto sempre de dar o exemplo de David Livingstone, aquele grande missionário escocês na África. Quando ele pregou para várias tribos africanas, ele faleceu e foi mandado para a Escócia, o seu corpo. Aí veio um missionário no seu lugar, e ele foi evangelizar a tribo seguinte, naquele itinerário que Livingstone. E quando ele começou a falar de Jesus para aquela tribo, que Livingstone nunca tinha ido, eles disseram: não, nós conhecemos essa pessoa, ela morava do outro lado do rio. Então, embora Livingstone não tinha ainda evangelizado aquela tribo, a fama dele já tinha chegado lá, e ele era parecidíssimo com o Jesus que ele pregava. Por isso que as pessoas, aquela tribo achou que aquele missionário estava falando do Livingstone e não de Jesus. Então, será que nós podemos ter essa mesma reputação que tinha David Livingstone? Então, isso que é ter caráter cristão. O caráter, então, é um conjunto de qualidades que uma pessoa tem. E nós temos que ter as qualidades de Jesus, que é o fruto do Espírito que nós estudamos no trimestre passado. Muito obrigado pela explanação, irmão Caramuru. Eu estava aqui observando o subtítulo do nosso trimestre, e esse caráter do cristão,
ele precisa de 2 requisitos aqui para se formar. Eu queria que o nosso pastor Zé Serafim me falasse sobre o primeiro desses requisitos. Pastor, o que seria ser moldado pela palavra de Deus? Eu também fiz um apanhado sobre o assunto. Moldados pela palavra de Deus significa o caráter de uma pessoa ser mudado pelo ensino da palavra de Deus. Quando uma pessoa começa a ter conhecimento da palavra, ele começa a ser corrigido na sua maneira de ser e de agir. E o seu caráter até então, de um homem natural, ele vem sendo agora moldado, ensinado, doutrinado pela palavra de Deus. E eu até anotei alguns textos aqui. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Peço licença para ler. Está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, para redarguir. Como a expressão do canal é redarguir ou redarguir? Porque ainda tem trema, não sei se... Não, o trema acabou. Acabou, né? Então aqui é velha ortografia, né? Redarguir. Então a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Redarguir, eu fiz questão de pesquisar um pouco sobre essa palavra, porque é uma palavra pouco conhecida, né? Então eu vi pelos alguns dicionários bíblicos que redarguir quer dizer responder mais asperamente, responder uma objeção ou coisa que eu valha, né? Então ter uma resposta mais objetiva, mais, até mais enérgica. Isso, não sei se o irmão é mais especializado nessa área, se é isso mesmo, né? Mas foi isso que eu vi no dicionário. Redarguir, dar resposta mais objetiva e às vezes até duras e ásperas, né? Então é para redarguir, proveitoso para ensinar. Olha, aqui já diz tudo, né? Ensinar como deve se proceder agora um homem guiado pela palavra de Deus. E para instruir em justiça. Justiça é uma palavra dura. E se vê, quando a gente vê alguém sofrendo uma injustiça, a gente sente dói dentro da gente. E a pessoa que tem um caráter moldado pela palavra de Deus, jamais ele vai cometer injustiça com ninguém, ainda que ele cause algum prejuízo. Ele não pode ser injusto, porque Deus odeia a injustiça. E quando nós somos injustiçados, nós sentimos a dor. O outro sente a mesma coisa. E eu anotei mais um texto aqui. Em Efésios capítulo 5, versos 1 a 5. Também vou pedir licença aos irmãos para ler o texto. Efésios 5, de 1 a 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nada que é torpe, nem parvoices. Outra palavra que eu procurei também fazer uma investigação, porque é uma palavra pouco falada, pouco conhecida, um indivíduo parvo, para que cometa parvoice, parece uma pessoa irresponsável, leviana, que fala com leviandade, não pensa em magoar alguém, ofender alguém, abre a boca aleatoriamente e pronuncia a palavra que lhe vem ao lado sem primeiro analisar o que vai falar. É mais ou menos isso, né, doutor?
Então, esse um indivíduo parvo, cometer parvoíce. Então, se alguém lá, antes de conhecer a palavra de Deus, tem esse hábito, depois ele é corrigido pela palavra de Deus. Nem parvoíces, nem chocarrice. O que é chocarrice? Hoje chamam, quando uma criança sofre bullying na escola, né? Bullying, né? Me parece que pega bem chocarrice. É aquela brincadeira que provoca um riso, mas que magoa, que humilha outra pessoa, não é? Que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Creio que esse texto é uma verdadeira correção de caráter. Uma pessoa tem todos esses costumes, porque o homem natural tem esses costumes. Mas quando começa a ler a palavra, falando desse que é como uma espada, Hebreus 4:12, a palavra que penetra a divisão da alma, das juntas e medulas, apto para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então ela vem cortando esses costumes, vem ensinando, e automaticamente esse caráter está sendo mudado, né? Moldado pela palavra de Deus. E como diz o pastor Caramuru, ele disse no seu pronunciamento, que outra coisa que o cristão, que mostra o caráter digno de uma pessoa, é quando ele honra seus compromissos, quando ele paga as suas dívidas. E aliás, a palavra de Deus também recomenda: não devais nada a ninguém, com exceção do amor. O amor é uma dívida impagável, mas a dívida de dinheiro deve ser paga. Então, igual uma pessoa que não tem caráter, fulano não paga a dívida, fulano não tem caráter. É o que se fala, não é? E se for falar de um crente, fica muito mal. Prova que ele está em franca desobediência à palavra de Deus. Então, para mim, irmão, um caráter moldado pela palavra de Deus é isso, é um caráter corrigido e ensinado pela palavra de Deus. E até mais dos dias que nós vivemos, né, pastor? Até se discernir a genuína palavra de Deus está difícil, né? Nós conversávamos aqui anteriormente e tem um aí que o nome dele não pode ser usado mais em vão também, né? Então, você vê que a palavra de Deus, ela atingiu toda a sociedade, mas também foi modificada aí por muitos, né? Então nós vemos tempos aí difíceis que só a meditação, só ser dirigido pelo Espírito Santo é que essa genuína palavra de Deus, ela vai moldar o caráter cristão. É verdade. Irmão Caramba, o subtítulo também nos fala, além de ser provado, né, ele dá uma característica para essa aprovação: tem que ser como ouro. Explica um pouquinho para nós, irmão Caramba, o que é ser provado como ouro? E é interessante isso, o caráter cristão, e eu gostei muito desse subtítulo, porque primeiro, ele é moldado pela palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz a fé, e pela fé nós cremos em Jesus e nascemos de novo. Mas a palavra de Deus também participa do nosso desenvolvimento espiritual, que é a formação do caráter. E além da palavra de Deus, também as provações, elas servem para formar o nosso caráter. E aí nós nos lembramos, e até a capa da nossa revista, eu não vou falar da capa, porque senão depois ninguém vê a pré-aula explicando a capa, mas a capa da nossa revista fala dessa prova, né? E a gente nos faz lembrar lá de 1 de Pedro 1:7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nós temos de ter o caráter cristão, e a formação do caráter cristão nos leva à santificação. Então a santificação é esse processo, esse estágio, ou essa etapa do processo da salvação, que nos faz ficar parecidos com Cristo. Quer dizer, é através da santificação que nós vamos
cada vez mais ficar parecendo com Cristo. E nessa santificação, o papel primordial da palavra. Jesus mesmo, quando orou por nós, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas além da palavra, nós temos as provações. Deus permite as provações para o crente, para que o crente cresça espiritualmente, para que ele forme o caráter. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada sempre sempre eles foram provados para serem aprovados. Então, para que nós sejamos aprovados, nós temos que ser provados. E Pedro está dizendo aqui que a nossa fé é como ouro. O ouro, ele é colocado no fogo a altíssimas temperaturas, ele vira no estado líquido, né? Ele se tira toda aquela solidez e ele fica no estado líquido. Por quê? Para ser purificado. E ele sai da prova do fogo mais puro, mais valioso. E Pedro está dizendo que o crente é assim, ele fica mais puro, mais santo, mais parecido com Jesus. Ele mostra o seu caráter na provação. Então Deus permite circunstâncias adversas na nossa vida, Deus permite o sofrimento na nossa vida, para que nós possamos ficar mais puros, mais crentes, para que nós cresçamos espiritualmente. Quando nós falamos em provação na Bíblia, nós nos lembramos de Jó. E é o próprio Jó, que Deus dava testemunho dele antes da prova. Ele já era crente antes da prova. Deus disse: tendes visto meu servo Jó? Não há na terra homem justo, sincero, temente a Deus, que se dizia do mal como Jó. Mas no final da prova, Jó nem sabia que estava no final da prova, mas ele disse assim: eu antes ouvia dizer, agora os meus olhos o veem. Então agora ele mesmo testificou que ele estava mais próximo de Deus. Aí Deus mudou o cativeiro dele, porque o objetivo da aprovação era aquele. Então nós temos que ver, e diz Pedro que quando nós passamos nesse teste, formamos o nosso caráter, aí a nossa fé vai virar louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, nós vamos agradar a Deus e ser arrebatados, porque na revelação de Cristo não há arrebatamento. E aí essa nossa fé vai virar louvor, honra e glória. Nós iremos louvar ao Senhor quando nos encontrarmos com Ele nos ares, e seremos por Ele honrados e galardoados por Ele. Seremos glorificados. Podemos ver que tanto o título como o subtítulo são muito enriquecedores para esse nosso trimestre. E o comentarista, ele ao longo das lições, utiliza-se de vários exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus para nos arremeter às características do caráter cristão. Pastor José Serafim, eu ia pedir que o senhor, em rápidas palavras, somente assim, um tanto quanto superficialmente, mas que pudesse denotar esses homens e mulheres de Deus, como Abel, Melquisedeque, Isaac, Jacó, Jonatas e Ruth. Jonatas e Ruth. Amém. O que eles podem nos ensinar sobre o caráter cristão? Abel foi o primeiro, me parece, né? Foi o primeiro. E a Bíblia chama de justo Abel. Ele fez uma oferta a Deus. Certamente ele aprendeu com seu pai Adão, sua mãe Eva, que Deus era digno de adoração. E ele teve o prazer de fazer um culto, uma adoração, um louvor a Deus. Mas o seu louvor não foi feito com finalidade de competição, não foi movido por inveja, foi um ato do seu sincero amor para com Deus. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, na galeria dos heróis da fé, está escrito: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons.
e por ela, depois de morto, ainda fala. Como valeu esse temor que Abel mostrou, não é? Deus deu testemunho da sua fidelidade. Nós não temos uma biografia mais ampla de Abel, mas eu creio que somente isso é o suficiente. Se Deus deu testemunho dele, porque a vida dele era uma vida de um homem justo. E o próprio texto diz, chama ele de justo Abel. E depois de morto ainda fala, quer dizer, o seu testemunho ficou para a posteridade. Então ele era um homem justo, temente a Deus, e foi o primeiro mártir dessa justiça, não é? Mas vale a pena imitar. Outro que o irmão se referiu foi Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Ele aparece também um pouco na Bíblia. Ele aparece lá em Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20. Nós não vamos ler para ganhar tempo. Mas quando Abraão voltava da sua conquista, da guerra, contra cinco reis, que ele havia vencido com seus 318 empregados e mais os seus aliados, ele voltou e Melquisedeque saiu ao seu encontro e o louvou por isso. E uma coisa interessante, aí ele mostrou realmente o caráter de um homem de Deus, não é? Primeiro ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Ele honrou Melquisedeque porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu não vou hoje aqui falar mais sobre Melquisedeque, dar um estudo sobre ele, porque nós vamos ter uma lição específica, não é? Agora, que é um personagem enigmático da Bíblia, é. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio e sem fim de dias. Por enquanto, querido ouvinte, se você não entendeu melhor, fica com um pouquinho embrulhado na cabeça, até chegar o dia que a gente vai estudar sobre ele. E vamos estudar melhor sobre ele. Mas ele então deu uma demonstração de um caráter de um homem de Deus. Diz alguns estudiosos da Bíblia, não é a Bíblia que diz isso, mas alguns estudiosos, inclusive o Halley, do seu manual bíblico, que possivelmente Melquisedeque era Sem, um dos filhos de Noé, que sobreviveu, prolongou seus dias e conheceu pessoalmente, passou pelo dilúvio, tinha aquelas experiências e se tornou um sacerdote do Deus Altíssimo. Não estou afirmando isso, viu? Mas estou dizendo que alguns estudiosos, inclusive o H. Halley, tem também essa opinião, esse pensamento. Pode até ser, porque os homens viviam muitos anos naquela época, e ele podia ter vindo dessa geração, com um testemunho pessoal sobre Deus, com o livramento de Deus, e ele era sacerdote. E indo um pouquinho só mais à frente, está escrito que Jesus Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, para nossa felicidade. Porque se nós dependêssemos do sacerdócio araônico, nós tínhamos que nos circuncidar e guardar toda a lei de Moisés. Mas antes da lei, antes de Moisés, houve Melquisedeque. E Jesus, o nosso sumo sacerdote, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, é um homem de um caráter santo e irrepreensível, digno de ser imitado. O outro, Isaac é chamado de Isaac o pacificador. Isaac passou muitas provas e ele tinha experiência com Deus. Capítulo 22 de Gênesis, Deus pediu a Abraão que ele sacrificasse Isaac em holocausto. Diz os organizadores da Bíblia em ordem cronológica, Frank Classen, eles dizem a respeito de Isaac que ele tinha 38 anos de idade quando Abraão o levou ao sacrifício.
Ora, se ele tinha 38 anos de idade, Abraão tinha 138. Se ele resistisse, Abraão não teria condição de oferecê-lo. Significa que ele foi uma perfeita figura de Jesus, entregando-se humildemente, deixando-se amarrar, sabendo que ia ser degolado e queimado. Olha que caráter de um homem de Deus, não é? Que caráter. Mas para ele tinha um substituto. Ele sobreviveu, não foi sacrificado. Quando Abraão morreu, ele foi viver nas terras que seu pai viveu. Foi viver lá próximo, foi ao Egito, voltou do Egito e vivia lá na terra dos filisteus. E Deus começou a abençoá-lo, e ele provocou os seus os vizinhos, pessoas daquela terra tiveram inveja dele. E ele cavava poço, porque a água naquela época era uma dificuldade, né? A água era preciosíssima, então precisava cavar poços, e não era tão fácil encontrar água. E quando ele cavava um poço, vinha o servo lá do rei do filisteu, porfiando: essa água é nossa. E por 3 ou 4 vezes que ele cavou o poço, seus poços foram tomados. Mas ele não brigou, ele não criou caso, ele continuou pacientemente procurando água, até que achou um lugar que ele cavou e deu águas vivas. Deus honrou seu caráter, e ele deu um testemunho de um homem de Deus, porque o próprio rei, o rei Abimeleque, e ficou seu comandante, reconheceu, dizendo: nós estamos vendo que Deus é contigo. Então, mesmo as pessoas de fora reconheceram que Deus era com ele. É bom para o nosso caráter chegar a esse ponto, das pessoas lá de fora reconhecerem: Deus é com este homem, com essa mulher. Jacó. Jacó é um problema, né? O caráter dele, de princípio, não era grande coisa, não. Esperto, tirador de vantagem, procurou aproveitar a fraqueza do seu irmão Esaú no momento de fome, para lhe tomar a primogenitura. E ele não tinha um caráter muito recomendável, não. Fugiu para não morrer. Lá com Labão, seu sogro, também ele andou fazendo algumas coisas inconvenientes. Então seu caráter não era aquele caráter de homem de Deus. Mas ele agora voltava, depois de 20 anos em Padã Arã, ele voltava, Deus mandou que ele voltasse para Canaã. E ele voltava agora com as suas 2 esposas, 2 escravas, que eram suas concubinas, os seus 12 filhos, não tinha José ainda, tinha 12, os seus empregados, seus escravos, seus animais. E ele ouviu falar que o seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. E ele sabia que Esaú vinha se vingar dele. E ele temeu. E ele passou toda a sua família na frente, ficou sozinho atrás, entrou num vale chamado Val de Jaboque, no rio, e lá era de madrugada, e lá ele começou a orar. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, e ele achou que era um homem comum e se agarrou com ele, mas durante a luta ele percebeu que não era um homem, percebeu que era um ser celestial. E ele disse: homem pode me abençoar, se não me abençoares eu não te soltarei. O anjo lhe tocou na juntura da coxa, deslocou, deve ter sentido muita dor, mas ele sabia que a sua vida estava em perigo, então ele precisava ser abençoado. Se não me abençoares eu não te soltarei. E antes que o anjo o abençoasse, ele perguntou: qual é o teu nome? É hora da confissão. Confessar nossa fraqueza às vezes é difícil, não é? Confessar às vezes nossos erros é difícil. Qual é o teu nome? Creio que ele abaixou a cabeça, meio vermelho. Meu nome é Jacó. Mas agora não é mais Jacó. Teu nome agora será Israel,
porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o seu caráter foi mudado depois dessa experiência com Deus. Quando um pecador tem uma experiência com Deus, o seu caráter é mudado. Jonatas, o amigo de Davi, o filho de Saul, ele seria o futuro rei de Israel. O reino lhe pertencia por direito. Assim que seu pai morresse, ele era o filho primogênito, automaticamente assumiria o trono. Mas quando Davi surgiu no cenário, ele percebeu que Davi era um homem chamado por Deus, e ele se tornou amigo, ele abriu mão do seu reinado para ser amigo pessoal de Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, não vamos ler porque o tempo é meio corrido, mas diz o texto que Jonatas amou Davi com toda a sua alma. A alma de Jonatas se enamorou, se enlaçou a alma de Davi. E ele reconhece Deus: sei que o Deus te deu o trono de Israel. E até exigiu de Davi uma aliança, para que Davi fizesse bem a ele e a sua descendência, quando ele assumisse o reino. E de fato, quando Davi assumiu o reino, ele se lembrou disso, não é? E buscou dos filhos dele, Mefibosete, que estava em Lodebar, coxo dos pés, sofrendo num lugar pobre. Lodebar, que é um lugar sem pasto, devia estar sofrendo necessidade e humilhação, mas de repente, por causa do juramento de Davi e do caráter do seu pai Jonatas, ele veio para o palácio, assentando-se na mesa do rei, comendo na mesa do rei. Como é bom ter um caráter que nos recomende dessa forma. Agora é Ruth, né? Ruth é Moabita. Moabita. Dos Moabitas, Deus tinha dito através de Moisés que até a 10ª geração de Moabe estava amaldiçoada e não podia entrar no templo. Mas no período de fome, lá no livro de Ruth está escrito, no período de fome em Israel, essa família, Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, foram peregrinar em Moabe, e lá os filhos de Ruth e de Elimeleque se casaram com uma moça chamada Orfa e outra chamada Ruth. Quando morreu Elimeleque, morreram Quilion e Malom, obrigado. Quilion e Malom morreram, elas ficaram viúvas. Ruth ouviu dizer que Deus visitou Israel dando chuva, dando pão, dando fartura. Ela resolveu voltar para sua terra e despediu de suas noras. E ela resolveu: não, nós vamos contigo. A hora se convenceu mais fácil continuar com seu povo, seu Deus e seus costumes. Mas a Ruth não. Onde fores eu irei contigo. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela se converteu. Ela deixou os deuses pagãos de Moabe para adorar o Deus verdadeiro. Ela viu que Deus, apesar de todo o sofrimento de Ruth, ela entendeu que Deus era com ela. Onde passares a noite, eu passarei também, e aonde for sepultado, eu serei sepultada também. Olha que aliança, até a morte. E ela voltou com sua sogra para as terras de Israel. Lá ela se casou com um homem importante, com Boaz. Esse Boaz foi uma bênção na vida dela, foi o seu remidor de Ruth, e um remidor de Noemi. E Ruth se casou com ele, foi a mãe de
de Davi. E ela entrou na genealogia de Jesus. Quando que uma moabita pecadora podia pensar que um dia estaria na genealogia mais honrada do mundo? E ela, pela sua fidelidade, seu caráter de uma mulher digna, que mesmo depois da morte do seu marido honrou a sua sogra, se converteu ao verdadeiro Deus, e Deus a abençoou muito por isso. É um caráter digno de ser copiado por muitas viúvas que talvez ouvirão. E nós vamos ter uma lição específica sobre Ruth, né? Sim. Tem muitas irmãs viúvas que talvez vão precisar ouvir. Vai nos fazer bem ouvir essas exposições. Saber que não há situação difícil que Deus não possa reverter e abençoar bastante quando o nosso caráter agrada a Deus. Realmente já tivemos até aqui belos exemplos, né, de como ser um cristão de caráter, né, moldado pela palavra de Deus e provado pelo fogo. Mas a revista, irmão Caramuru, também nos fala de alguns outros personagens que têm algo a nos ensinar. Eu queria que o senhor também, em rápidas palavras, nos falasse sobre o que pode nos ensinar a respeito do caráter cristão. Abigail, Hulda, Maria, que no caso é a irmã de Lázaro, a Maria, a mãe de Jesus, e José, o pai social de Jesus. Abigail, o nome dela significa filha de meu pai, e é considerada pela tradição judaica como uma das mulheres mais bonitas da Bíblia e do mundo. A tradição judaica diz que tinham 4, que a gente podia dizer 4 misses, né, no dia de hoje, 4 mulheres especialmente belas, e uma delas era Abigail. Mas o importante é que a Bíblia diz que ela era formosa, mas antes de ser formosa, diz que ela era uma mulher de bom entendimento. E Abigail vai nos mostrar, se Ruth mostra, como disse o pastor José Serafim, como superar a adversidade, como ser viúva e superar essa dificuldade, como deixar de ser mulher estrangeira e se converter, Abigail nos mostra como uma mulher que foi casada, certamente um casamento arranjado, porque ela se casou com um homem mau. A Bíblia diz que ele era um homem maligno nas suas obras e um homem duro, mas era rico, Nabal, e ela era bonita, e ele olhou: eu quero essa mulher bonita, que tem dinheiro, comprava mulher na época, dava um dote. E apesar dela ter um homem mau, um homem duro, um homem tolo, o que ela fez? Aproveitou da beleza dela para seduzir outros homens? Aproveitou da moleza dela para trair os homens? Não. Ela se manteve fiel ao seu marido, salvou o marido da vida, a vida do marido, porque ele acabou encrencando com Davi. Davi resolveu matá-lo, e Abigail, quando soube disso, não foi brigar com o marido também. Não, ela sabiamente pegou os víveres e foi lá aplacar a ira de Davi, mostrando como deve ser a mulher sábia. A mulher sábia é aquela que edifica a sua casa, enquanto a tola derruba com as suas próprias mãos. Mulher crente é uma mulher sábia, é uma mulher que não usa da sua beleza para fazer o que não convém, é uma mulher que não é rixosa na sua casa, mesmo quando o marido, desculpa a expressão, é um imbecil, que era o caso do Nabal. Ela salvou a vida do marido, salvou Davi de pecar, e Deus honrou a Abigail, porque o que a Bíblia diz? Diz que 10 dias depois Deus matou. Deus matou o Nabal, e o Davi, que não é burro, não é nada, pediu a Abigail em casamento, e ela acabou sendo mulher de um rei. Por quê? Porque ela foi fiel, ela foi sábia, ela foi uma mulher de caráter. Daí nós vamos ver na lição de Abigail outras características dessa grande mulher de Deus. Hulda quer dizer doninha. Doninha é um animal que é uma praga. Mas tem uma coisa: a doninha, ela destruía as plantações, mas ela comia os ratos. E era o que a Hulda precisava fazer no tempo, porque ela viveu uma época terrível, a época da apostasia no reino de Judá. Ela era uma mulher
mulher de Deus, uma profetisa, embora o marido dela fosse o roupeiro do templo. Ele cuidava das roupas, era um levita que cuidava da roupa dos sacerdotes. E ela era uma mulher de Deus, tão mulher de Deus, que quando o rei Josias mandou que eles consultassem, quando ele leu o livro da lei, que estava perdido. Olha que situação, parece algumas igrejas de hoje em dia. O livro da lei estava perdido, o livro do Senhor estava perdido no templo. E quando o rei leu e viu que Deus ia jogar o juízo, ele chamou o sumo sacerdote e disse: consulte a Deus. Quem que o sumo sacerdote foi procurar? A Uda, que morava lá na periferia de Jerusalém. Mas ela era uma mulher de Deus, conhecida nacionalmente, mas gozada. Ela não quis ser sacerdotisa, não quis ser pastora, não quis ser apóstola, porque ela era mulher de Deus. Mulher de Deus fica na posição que Deus deu. Continuava a mulher do roupeiro, continuava morando na periferia, continuava fazendo o que Deus autorizava ela a fazer e não inventando moda como muitas mulheres hoje, que começam a ser usadas por Deus e saem do lugar de Deus. E ela trouxe uma mensagem: manda dizer àquele homem que mandou vocês aqui que tudo que Deus disse vai acontecer, nenhuma palavra vai cair, mas como ele se arrepender, ele vai ser livre da ira de Deus. Nós precisamos de mulheres que sejam mudas hoje, que não deixem a sua posição e digam a palavra de Deus. Maria, irmã de Lázaro, a mulher adoradora em todas as circunstâncias, aquela que sabe que é a melhor parte, a boa parte, melhor dizendo, não é o ativismo dos nossos dias, não é ficar fazendo festinha, não é ficar fazendo festividade. Isso é muito bom, não estou sendo contra, né? Se preocupar com a comida, se preocupar com a ornamentação, com a decoração, mas o mais importante é estar aos pés de Jesus, aprendendo com Ele, porque o caráter cristão não se faz em festa, não se faz em comida, em bebida. O verdadeiro caráter cristão se faz aprendendo de Jesus. E ela, quando estava na casa dela, aprendeu de Jesus. E por que ela aprendeu de Jesus? Quando o seu irmão morreu, ela não foi acusar Jesus. Quando Lázaro morreu, ela chegou aos pés de Jesus. Primeiro, ela só foi quando Jesus chamou. E depois que quando Jesus ali estava, ela se colocou aos pés de Jesus, dizendo: se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Mas se esta foi a tua vontade, faça-se a tua vontade. E eu continuo aos seus pés, na bonança e na adversidade. É aquela que soube agradecer a Jesus, depois que ele ressuscitou Lázaro, derramando um unguento nos pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. É aquela mulher que nos ensina a adorar. E adorar não é ficar com o olho fechado abrindo o olho, não. É aprender aos pés de Jesus, não sair dos pés de Jesus. Maria, mãe de Jesus, ela nos ensina o que é ser serva do Senhor. Andam chamando a mulher de Jesus de Nossa Senhora por aí, mas ela nunca quis ser Nossa Senhora, ela quis ser a serva do Senhor. E ela diz: eu sou humilde, cumpra-se em mim a vontade. Eu sou a serva do Senhor. E como serva do Senhor, ela aceitou ser a mãe de Jesus. E ser a mãe de Jesus não era fácil, era se colocar ao risco do apedrejamento, porque ela apareceu grávida, desposada por José. Foi viajar de Nazaré para Belém, perto de dar à luz. Foi dar à luz numa manjedoura. Foi oferecer no templo, para a sua purificação, a oferta dos miseráveis, os 2 pombinhos. Foi não entender que Deus sempre falava que o seu filho era o Filho de Deus, o Messias, e nada acontecia. A pobreza vinha, muito provavelmente Jesus virou arrimo da família, e ela chegou ao ponto de descrer que Jesus fosse o Salvador, convencida que foi pelos outros filhos dela aprender Jesus, mas foi aquela que sempre guardou as coisas no coração, e porque confiou e esperou no Senhor,
na cruz, vendo o seu filho morto, ela pôde reconhecer que ele era o Filho de Deus. Quando o centurião, o romano, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus, ela se lembrou de tudo que o anjo lhe falara, de tudo que ela guardou no seu coração, das palavras de Jesus por 12 anos no templo, e ela pôde crer realmente que aquele era o Filho de Deus, da profecia de Simeão, e ela pôde crer realmente, e por isso no dia de Pentecostes estava ali sendo revestida com o Espírito Santo. E por fim, José, o marido de Maria. Esse também é um homem de caráter, um homem que nós não sabemos uma palavra, não tem uma palavra que ele tenha dito na Bíblia. Por isso que ele é conhecido como o homem do silêncio. Mas um homem que amou Jesus como ninguém. Por amor a Jesus, ele recebeu a mulher. Primeiro quis fugir para salvar a vida de Maria, mesmo com todas as evidências, e bastava ele fazer assim para matarem Maria, e ele se sentia honrado. Mas ele confiava em Maria, não entendia o que tinha acontecido, mas Deus revelou para ele, e ele recebeu a mulher, o que foi vergonhoso para os padrões sociais da época. Depois sofreu muito, foi para Belém, morou em Belém. Depois, quando estava se remediando lá em Belém, teve que fugir para o Egito. Depois do Egito voltou, foi para Nazaré, voltou para Nazaré, e lá ele acabou ensinando Jesus. Ele cumpriu o seu papel. O seu papel era fazer Jesus se inserir na sociedade judaica, fazer de Jesus um homem de caráter. E quando ele morre, e quando Jesus começa o seu ministério, quando ele vai a Nazaré, as pessoas dizem: não é esse o carpinteiro, o filho do carpinteiro? José deu um status para Jesus, deu reputação para Jesus, e uma boa reputação para Jesus. Ele era conhecido como filho de um homem de bem. Jesus era conhecido, embora José não fosse o pai, biologicamente falando, de Jesus, mas ele deu uma reputação. Por isso que eu digo que ele é o pai social de Jesus. Nossa lição diz: o pai terreno de Jesus. E quando Filipe chega para Natanael, ele diz assim: Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus tinha nome na sociedade, porque teve um pai que era um homem de caráter. Olha, irmãos, confesso que depois desses exemplos que os irmãos me deram, dá vontade de começar amanhã esse trimestre, né? Realmente é mais um trimestre que o Senhor nos reserva grandes dádivas de ensinamento para o nosso crescimento espiritual. E nós falamos sobre modelos bíblicos, né? Cada um com a sua particularidade, na formação do caráter cristão. Mas, pastor José Serafim, não podemos deixar de falar sobre Jesus, o nosso modelo supremo de caráter. É verdade. Que o senhor tem a nos falar um pouquinho do que Jesus pode nos ensinar. Olha, falar sobre Jesus é fácil e difícil ao mesmo tempo, porque nunca nós vamos extinguir o assunto, né? Jesus nos ensina os mais dignos e santos métodos de um caráter santo. Se alguém ler atentamente o Sermão do Monte, que está no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, dá para ver o caráter de Jesus e o caráter que ele nos ensina. A tal ponto que os rabinos judaicos achavam, e com razão, que a doutrina de Jesus era impossível para o homem guardar. O homem natural não consegue mesmo amar os inimigos, orar porque nos perseguem. Só o homem nascido de novo. O homem natural não faz isso. Então ele deu o exemplo de um caráter santo. E para mim há um texto que é a chave de tudo isso. Isso é em Mateus capítulo 7, versículo 12. Ainda no sermão, Jesus falando assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Só esse texto seja para a formação de caráter. Só esse texto. Em poucas palavras resume tudo. Então, devo fazer aos homens aquilo que eu quero que os homens façam para mim. Aquilo que dói em mim, dói em qualquer outro. Aquilo que eu não quero, porque aquilo para mim me prejudica, prejudica o outro também. E quando guardamos esse princípio de Jesus, esse ensino, olha como o mundo seria diferente, não é? Se os nossos políticos, alguém se conhece a Bíblia só porque falou que está escrito para não tomar o nome em vão, mas não é o nome do mundo, é o nome de Deus, né? Mas ele deve conhecer a Bíblia, porque até há pouco tempo tinha uma Bíblia lá, não sei se ainda tem Bíblia lá no Congresso, mas deve ter. E alguns deles devem conhecer a Bíblia. Lá tem alguns que são até evangélicos e falam da palavra de Deus vez ou outra. E se eles guardassem esse ensino de Jesus, nós teríamos um país bem melhor. Nós não teríamos crime, assassinato, roubo, assalto, estupro, violência, porque eu não farei a ninguém aquilo que eu não quero que façam comigo. Ora, isso mostra um grande senso de justiça, porque se eu faço alguma coisa para alguém e alguém fizer a mesma coisa para mim e eu achar ruim, eu tenho que entender que eu fui injusto com aquela pessoa. Então, para mim, nesse pequeno versículo, olha que mestre que é Jesus, né? Com poucas palavras, ele dá uma grande doutrina. E me admira também, Jesus deu aula de relação humana, como acho nenhum professor até hoje deu. E se o teu inimigo te obrigar a caminhar com ele uma milha, vai com ele 2. Se ele tirar teu casaco, dá também a capa. Faça além do que ele está pedindo. É uma aula de relações humanas. Especialmente na época que o judeu era dominado pelos romanos. Então não briga com eles, vocês vão perder. É melhor fazer acordo. É melhor fazer as coisas por bem. Ora, que aula de relações humanas que Jesus deu aí com essas palavras. Então ele é um grande modelo, é um grande exemplo, digno de ser imitado, o caráter santo de Jesus. Talvez nós não consigamos nunca atingir o seu nível, mas o imitando já é uma bênção. Realmente, pastor, fechamos com chave de ouro nessa análise dos modelos bíblicos sobre o caráter cristão. Meus irmãos, temos aí um trimestre abençoado nos aguardando. Eu gostaria de agradecer a presença dos irmãos. Os irmãos têm alguma outra consideração final? Muito obrigado pela presença mais uma vez, né? Se os irmãos às vezes nos veem meio abatidos assim, porque já está o final do dia, né? Já trabalhamos o dia inteiro, mas com a graça de Deus estamos aqui mais uma vez meditando na sua palavra em prol do reino de Deus. Lembrando, o pastor aqui está me lembrando que recentemente nós tivemos sérios problemas com o portal Escola Dominical. Fomos atacados por hackers. Quando nós recuperamos o site, sofremos um novo ataque, e assim sucessivamente. Então precisamos voltar à prancheta, fazer uma série de mudanças na estrutura do site para tentar impedir, né, essa investida do maligno. Mas nós temos certeza que quanto mais somos atacados, mais é um sinal que estamos no caminho certo. E o nome do Senhor será glorificado, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Continue conosco, continue orando por esse trabalho, continue nos ajudando com suas contribuições, e que Deus, mais uma vez, nos abençoe em um glorioso trimestre. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.